Primeiro, a gente precisa ter vamos fazer um parênteses aqui, que nem tudo é ignorar, tá? O que a gente observa é que muita gente, principalmente analista de comportamento de livro, ou a pessoa que não tem uma experiência dentro da sala de aula ou dentro do ambiente clínico, ela chega e na primeira orientação dela, ela fala assim, ignora isso. Na verdade, nem tudo é ignorar. Por exemplo, se um comportamento ele for estabelecido ali, ele foi apresentado em função para fugir de alguma demanda, se eu ignorar, eu estou reforçando aquilo lá, porque eu não estou dando demanda nenhuma para ele. E aí, beleza. Então, eu preciso realmente entender qual que é a função. Sendo assim, nem tudo é ignorar. Então, desconfie de toda orientação relacionada a isso, a ignorar, ignora. E mesmo assim, o procedimento de ignorar, que é fazer a extinção da atenção, ela não é executada sozinha. Ela tem que ter procedimento de reforçamento diferencial junto, tá bom? Priorizar a comunicação. Então, dentro da minha intervenção, eu preciso saber que muitos desses comportamentos agressivos e desafiadores, eles ocorrem em função de que uma criança ela não consegue se comunicar. Então, a partir do momento em que eu ensino repertórios alternativos para ela a descrever aquilo que ela quer ou descrever aquilo que ela está sentindo, eu consigo diminuir isso drasticamente, esses comportamentos que podem ter essa função. Medicações podem ser necessárias e eu vejo um preconceito muito grande com relação à medicação, tá? As medicações são parceiras dentro desse processo de intervenção e elas devem ser consideradas, sim, dentro desse processo, porque às vezes o quadro de agressividade, principalmente de comportamentos autolesivos, eles são tão severos que envolve até um risco de vida para a pessoa, né? Em função da intensidade com que ela engaja nesses comportamentos. E aí, as medicações, sim, elas são parceiras. Podem ser prescritos equipamentos de contenção. Então, existem, por exemplo, algumas luvas que elas têm almofadas, que elas são utilizadas para as crianças que se batem ou que tem dentro dessa luva tem dificuldade de se beliscar, de se arranhar. Então, essa luva ela pode ser necessária também. Alguns capacetes também, eles têm um específico para essa situação, porque às vezes o comportamento de bater a cabeça ele é tão intenso que pode ser que aconteça algum prejuízo maior para aquela criança. Então, necessariamente, às vezes pode ocorrer, tá? Mas é simplesmente comprar e não. Isso tem que ser prescrito, isso tem que ser orientado, isso tem que ser orientado qual que é a frequência que tem que ser executado, por quanto tempo, em qual situação. Não é simplesmente, compra isso e usa, tá? Então, isso precisa realmente ser orientado.